Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta terça-feira. Em apenas 24 horas, o Brasil registra 474 mortes por coronavírus. Ao todo, já são mais de 5 mil vítimas. Mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. O governo estende para 30 dias a entrada de estrangeiros no Brasil. As proibições para pessoas que chegarem aqui por meio de voos internacionais valem para pessoas de todas as nacionalidades. Anvisa aprova a realização de testes rápidos de coronavírus em farmácias. O produto serve como ferramenta de auxílio de combate à pandemia e deve ser usado em pacientes que apresentarem sintomas durante 7 dias. Estados Unidos superam 1 milhão de casos de coronavírus. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O país é o mais atingido pela pandemia. A gente vai acompanhar agora a quantidade de casos de coronavírus aqui no Brasil e também ver a situação em outros países. Através do site da Johns Hopkins, a gente falou que nos Estados Unidos são 1 milhão de casos. A gente já tem a imagem do mundo inteiro? Tá aí. Só nos Estados Unidos são mais de 1 milhão de casos, se aproxima de 1 milhão de casos. Em todo o mundo já são 3 milhões de casos confirmados da doença. Os Estados Unidos seguem sendo o país com o maior número de casos, seguido por Espanha, Itália, França, Alemanha e Reino Unido. A gente vai mostrar outro número também. Claro que a gente tem que trazer números positivos também. E a gente já se aproxima da marca de 900 mil curados, totalmente recuperados da Covid-19, com destaque especial para a Espanha, com mais de 120 mil recuperados. E também um número que chama atenção é o da Alemanha. A Alemanha que tem feito um trabalho muito forte para prevenção e também com uma batalha árdua da primeira-ministra Angela Merkel, que tem dado resultado, pelo menos por enquanto, e até em clubes de futebol isso tem funcionado de uma maneira parcial, mas tem sido retomada o funcionamento em algumas cidades da Alemanha. E ainda falando sobre o coronavírus, nessa batalha que a gente está vivendo contra o coronavírus, o Brasil tem quase 200 voluntários inscritos em uma plataforma que está convocando pessoas dispostas a se infectar de propósito com o vírus. Calma, você vai entender. Para isso, elas participarão de múltiplos testes de vacinas. O chamado programa One Day Sooner já tem 3.900 inscritos em 52 países diferentes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente existem 76 vacinas em processo contra a Covid-19. E a gente, claro, torce para que o quanto antes essas vacinas sejam regularizadas e tragam boas notícias para todos nós, para o mundo inteiro. Ainda falando relacionado ao coronavírus, no começo do mês a gente falou sobre a telemedicina, sobre receitas e atestados médicos digitais. Pois é, agora é possível ter essas receitas e atestados. A validação foi disponibilizada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Para entender como vai funcionar, eu converso agora com a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, Silvana Furquim. Silvana, uma boa noite para você. Obrigado pela participação aqui conosco. Essa questão das receitas, elas ficaram um pouco confusas, principalmente quando foi aprovada a liberação da telemedicina. E na época, eu lembro que o presidente vetou uma questão relacionada às receitas. Você consegue explicar para a gente qual que é a diferença daquilo que foi vetado para as receitas digitais regularizadas? Em primeiro lugar, boa noite. É um prazer estar conversando com vocês. O veto do presidente foi em cima das receitas que são digitalizadas. Essas receitas que tu tira já tem a prescrição em casa, a tua receita, que tu tira uma foto daquela prescrição e leva até a farmácia para fazer a compra. É completamente diferente de uma receita digital,
onde ela é criada, elaborada no ambiente digital desde o seu início da dispensação, da prescrição pelo médico. Então, o veto do presidente é um veto bastante importante e ele reforça a questão aí das ferramentas digitais para que a gente, os farmacêuticos e os médicos, possam prover essas prescrições e as dispensações de forma correta junto à população, trazendo aí segurança para o consumo desses medicamentos. Silvana, explicado isso, então já conseguimos desvencilhar aí do que era veto, do que não pode, do que pode. Então vamos explicar como funcionam tanto as receitas digitais quanto os atestados digitais. A gente está falando de telemedicina também, né? É uma novidade. Ou seja, o médico fez uma consulta, vou dar esse exemplo aqui. O médico fez uma consulta, como a gente está fazendo agora, uma conversa através da internet e vai prescrever um medicamento. Como ele faz para montar a receita digitalmente e eu ter acesso e poder ir até o farmacêutico e pegar o remédio? É muito simples esse procedimento, basta a gente se acostumar com as novas ferramentas que estão aí. O médico, ele através do seu acesso restrito no login do CREMERS, no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, nós estamos utilizando essas mesmas ferramentas para poder dispensar esses medicamentos. Então, o médico, através do seu login e senha, através do portal do CREMERS, ele vai emitir essas prescrições. O paciente vai receber pelo médico, no seu celular, no seu e-mail, um arquivo em PDF desta prescrição. O paciente, de posse dessa prescrição, procura aí a farmácia que lhe convir e apresenta essa prescrição ao farmacêutico. O farmacêutico, por sua vez, ele faz a leitura desse QR Code que a prescrição possui e, através dessa leitura do QR Code, ele é reportado para dentro desse sistema desenvolvido do CREMERS, pelo CREMERS, onde ele vai dar sequência na dispensação deste medicamento. Se caso esse medicamento já foi dispensado numa outra farmácia, por exemplo, lá no final dessa prescrição ele vai dizer medicamento já dispensado pela empresa tal, CNPJ, farmacêutico, CRF. Então, quer dizer que este farmacêutico não poderá dispensar novamente essa prescrição. Caso essa prescrição não tenha sido ainda dispensada, o farmacêutico, então, dá sequência a essa dispensação, informando todos esses dados no próprio sistema que vai estar aberto ali no seu celular. Então, ele vai colocar ali o nome da sua empresa, CNPJ, seu nome, número de inscrição no Conselho de Farmácia, nome do medicamento, quantidade, lote, validade, todo o processo de dispensação, ele se dá por meio digital. Logo após o preenchimento destas informações, nós sugerimos que o farmacêutico salve esse documento em forma digital também, crie uma pastinha lá no seu computador e salve esse documento e deixe também uma via impressa na farmácia, caso haja alguma inspeção sanitária e que tenha que prestar contas desta dispensação. A partir desse momento, pode, então, seguir o processo de venda desse medicamento, então, vai efetivar dentro do software que a empresa possui de comercialização desse medicamento e para que possa promover aí a escrituração no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que é o monitoramento que a Anvisa possui em relação à dispensação desses medicamentos sob controle especial. Caso essa prescrição não exija a escrituração no SNGPC, não tem problema nenhum também.
ela é finalizada ali no software da empresa, essa venda. Silvana. O que é... Oi. Deixa eu te perguntar, infelizmente a gente tem um tempo curto, mas eu queria entrar em 2 assuntos antes da gente terminar nossa conversa, sobre a questão de fraudes, o quão seguro são esses novos softwares e o quanto vai precisar de adaptação tanto dos médicos quanto dos farmacêuticos. Isso vai ser necessário um tempo de adaptação para ser uma funcionalidade normal, simples, para todo mundo usar de maneira tranquila? Eu vejo que hoje no mercado existem alguns outros programas que fazem a certificação da assinatura digital. Então, é um procedimento um pouquinho diferente deste, onde o farmacêutico tem que certificar e validar a assinatura digital do farmacêutico para que ele possa fazer aquela dispensação. Eu vejo assim que, como estamos, todas essas medidas são medidas provisórias para o tempo aí da pandemia, então, mas também ao mesmo tempo eu acredito que a prescrição eletrônica veio para ficar, porque nós tínhamos aí os farmacêuticos muita dificuldade em relação à leitura das prescrições, e eu acredito que em breve todos nós, médicos, odontólogos, toda a classe prescritora vai estar prescrevendo de forma digital e eletrônica. A norma, a portaria que regulamenta a prescrição eletrônica, ela já está escrita desde 2001, e somente agora que a gente consegue colocá-la em prática nesse momento. Tá certo, Silvana, eu quero agradecer demais a sua participação e as explicações sobre esse novo procedimento que a gente, claro, vai ter que se adaptar e que venha para ficar mesmo, se for facilitar a vida de todos os brasileiros. Obrigado, Silvana, e até a próxima. E olha, a nossa pergunta do dia é exatamente sobre essa. Na sua opinião, receitas médicas digitais são seguras contra fraudes? Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 982 148 782, ou participe também no Twitter, #JRNews, ou nas nossas transmissões, tanto no Facebook quanto no YouTube. E olha, Amazonas, Pernambuco e Ceará estão entre os estados que apresentam situações mais preocupantes durante essa pandemia. Mas você sabe qual é o motivo para esses casos dispararem especificamente nesses estados? A gente vai tentar entender isso no próximo bloco em mais uma entrevista. Agora, eu espero na nossa live. Opa, vocês estão aí? Eu estou aqui. Vamos com a nossa participação. A gente perguntou sobre as receitas médicas digitais, não digitalizadas, que fique bem claro. Israel de São Paulo diz: eu tenho minhas dúvidas, com tantos hackers por aí, fica difícil ter esta segurança. Tá aí a opinião do Israel, tá computada aqui no nosso jornal. Obrigado pela participação, Israel. Carlos de Maceió: acho que se utilizarem as credenciais em uma assinatura digital, as receitas seriam seguras. Está aí a opinião do Carlos e é isso que eles estão fazendo, né? São vários programas que estão sendo pensados e formatados para justamente trazer segurança para o farmacêutico, para o paciente, para o médico, para todos os envolvidos. Alexandre de Fortaleza: provavelmente acredito que o governo não iria promover uma ação dessas que pudesse levar a fraudes de segurança. Obrigado pela participação. Agora a gente vai até Porto Velho com o Inácio, que diz: a minha opinião, se tomarem os devidos cuidados e tiver uma fiscalização pelo Conselho de Medicina, é uma boa medida. Valeu, Inácio, obrigado pela participação. Agora a gente fala com o Luiz, que é aqui de São Paulo. Nada é totalmente seguro, verdade. Não existe segurança 100%. Mas se forem honestos, fiscalizarem, tiverem um conjunto de regras eficazes, isso pode dar certo. Verdade, né, Luiz? Sempre vai ter alguém para querer burlar as regras. As regras são feitas, mas sempre aparece alguém que quer burlar e se beneficiar disso. Obrigado pela participação, Luiz. Forte abraço. O José de Araraquara:
Eu já não confio em laudos presenciais, imagine a distância. Tá aí o José, bem mais cético, obrigado pela participação. Vou dar um alô para a galera que acompanha a gente no Facebook, que é o caso da Toninha Silva. Um forte abraço para você, Toninha. Para a Lena Renato, que diz melhor jornalismo, obrigado pelas palavras, Lena. Ivânia Omena falando sobre as receitas digitais, importantes informações para ela. O James dando boa noite James, boa noite Tsuguyo, boa noite também a Márcia Schmidel. Ela diz inclusive das receitas, imagino que ela diz que acha que vai ficar mais fácil rastrear se a receita foi dada mesmo, se não foi, checa ali com os dados dos médicos, né? Tá aí. Olha a pergunta que o James fez para mim. Gustavo, se você pudesse solucionar essa pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo, o que você faria neste exato momento? Difícil. Nem os especialistas sabem, né? Não entram em consenso, porque é algo completamente novo, James. Mas quisera eu ter esse poder aí de acabar com essa pandemia que tem criado situações terríveis para todos nós, mas também, em alguns momentos, tem tirado coisa muito legal do ser humano, né? Muita ajuda. A gente vê aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, pessoas arrecadando alimentos, arrecadando produtos de limpeza para ajudar os mais necessitados. Obrigado pela participação. Um forte abraço para todo mundo que acompanha no Facebook. Em 20 segundos a gente está de volta na tela da sua TV. JR News está de volta para falar que a Anvisa autorizou que farmácias e drogarias passem a realizar os testes rápidos de diagnóstico do coronavírus. Os testes serão realizados no local, com a presença de um profissional, e o resultado deve ser interpretado por um médico, ou seja, você não vai comprar, levar para casa como se fosse um teste de gravidez. A Anvisa explicou que a intenção não é usar o teste para diagnóstico, mas sim como uma ferramenta de auxílio para verificar se a pessoa já teve contato com o vírus. Por isso, o ideal é que ele seja realizado no 7º dia de sintoma, ou seja, começou a sentir mal, contou 7 dias, aí sim deve ser feito esse teste rápido. Com isso, os resultados do teste não servirão para a contagem oficial dos casos pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias, por causa da possibilidade dos falsos negativos. A pessoa que testar positivo será encaminhada para a realização do chamado teste de ouro em um hospital, esse muito mais fidedigno. Olha, para você ter uma ideia de quanto custa o teste rápido hoje, nossa equipe fez um levantamento dos laboratórios de São Paulo que estão realizando o teste. No CDB Inteligência Diagnóstica, o teste sai pelo valor de R$ 210 e no Hospital Albert Einstein ele é realizado por R$ 380. Em Santos, litoral paulista, a Santa Casa está realizando o teste, a gente até falou aqui, em sistema drive-thru, por R$ 250, como mostramos no jornal. Vale ressaltar que ainda não é possível saber quanto o teste custará nas farmácias e drogarias. Só lembrando, hoje só foi liberado, foi autorizado que se venda nas farmácias, mas os preços ainda não foram divulgados. Falando de educação, o Conselho Nacional de Educação anunciou que as aulas online a partir do ensino fundamental vão contar como horas letivas, portanto, contam para a conclusão da série. No documento, fica estabelecido que as atividades podem ser oferecidas em videoaulas, plataformas virtuais de ensino, redes sociais, programas de televisão, rádio ou materiais didáticos impressos e entregues aos alunos. Para a educação infantil, o Conselho determinou que as escolas promovam atividades online para que as crianças não percam o vínculo com os estudos. Vamos falar de turismo, que é uma preocupação? Os cruzeiros marítimos injetaram 2 bilhões na economia brasileira em 2019. Como será que vai ficar essa parte do setor de turismo durante a pandemia? Quem explica para a gente é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Como é que vai ficar? O que tem de cidade que se beneficiava desse setor, dos navios? Como é que vai ficar essa situação? Olha, Gustavo, essa é mais uma etapa, então, do impacto que a pandemia do coronavírus está provocando na economia, agora especialmente no turismo marítimo. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém registrou, por exemplo, um avião daquele grandão parado no aeroporto com todo mundo a bordo, sem poder desembarcar, porque alguém estava com coronavírus a bordo do avião. Todo mundo desceu, todo mundo foi recebido. Não é o caso desses navios que a gente está mostrando aí, navios e cruzeiros.
Alguns deles pararam em alguns portos do mundo, as autoridades não permitiram que o pessoal desembarcasse e eles tiveram que ficar no navio. Há caso no Japão, há caso na Nova Zelândia e por aí afora. E há caso também aqui no litoral brasileiro, porque pelo menos 7 companhias de navios fazem a costa brasileira, o turismo brasileiro. Eu fiquei, de certa forma, surpreso quando soube que no ano passado, quase 500 mil de pessoas no Brasil, 500 mil de brasileiros, foram fazer passeio aí no navio. Deve ser bacana, eu nunca fui. Deve ser um negócio bacana e tal, porque muita gente vai. Este ano, quanto vai ter? 0. Quantos navios vão vir? 0. Quando o navio deixa a porta em algum lugar, os turistas descem para fazer compra, descem para pegar artesanato, descem para ir nos restaurantes. Isso não vai acontecer esse ano, porque os navios estão simplesmente parados. Não só no Brasil, estão praticamente parados no mundo inteiro. Então você veja que interessante, não é? Como determinadas atividades elas ficam mais importantes quando elas param, e aí a gente pode fazer uma avaliação, como é o caso, por exemplo, dos cruzeiros marítimos na costa do nosso país. Valeu, Heraldo. Daqui a pouco ele volta com outras informações aqui dentro do Jornal da Record News. Quando a gente fala do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que decidiu adiar o debate sobre quais estruturas serão usadas para triagem e isolamento de presos com suspeita de coronavírus. O presidente do Conselho, desembargador César Meck Morales, afirmou que está vetado de forma expressa o uso de containers para abrigar os presos. Segundo ele, agora será discutido a criação de uma estrutura provisória para ser usada durante a pandemia. A ideia do uso de containers foi apresentada pelo diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Fabiano Bordignon, e gerou muita polêmica. Em apenas 24 horas, o Brasil registrou 474 mortes por coronavírus. Depois da divulgação desse número preocupante, o Ministério da Saúde decidiu fazer uma entrevista coletiva para explicar o que está acontecendo no país. Nelson Teich disse que há um agravamento da situação. O que tem que ficar claro é um número que vem crescendo. Alguns dias atrás eu coloquei que isso poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado. Mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. Isso se continua restrito aos lugares onde a gente sabe que estão vivendo as maiores dificuldades, como Manaus, Recife, esses lugares, Rio de Janeiro, São Paulo. E a gente está tratando dessa forma, entendendo ainda que o Brasil tem que ser tratado de uma forma diferente para as diferentes regiões, mas hoje a gente vê nesses lugares onde a crise é maior como um quadro de pior, e a gente vai continuar acompanhando para confirmar isso e ver como vai ser a evolução. E olha, falando sobre os casos de coronavírus, Amazonas, Pernambuco e Ceará estão entre os estados brasileiros que apresentam a situação mais preocupante no enfrentamento ao coronavírus. Mas por que esses estados se destacaram negativamente? Quem analisa comigo agora é Marcos Vinícius da Silva, infectologista do Instituto Emílio Ribas, especialista em saúde pública e professor da PUC. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar falando do Amazonas. A gente consegue entender o que acontece ou o que está acontecendo no estado para esses números? É uma correlação tanto do vírus se propagar, também do estado da saúde, ou tem mais por trás disso tudo? Boa noite, Gustavo. Veja bem, a questão do Amazonas, ela é muito delicada porque é um estado muito grande e a diversidade da floresta. O que acontece? Manaus é um local hoje que tem um intercâmbio muito grande, tanto pelo polo como pelo turismo, e a introdução do vírus se tornou muito fácil naquela região. Segundo, nós temos uma situação sanitária complicada na região de Manaus, onde nós temos um cinturão de pobreza ao redor da cidade muito grande, populações vivendo em palafitas, em condições inadequadas, sem saneamento, um acúmulo de pessoas muito grande que facilita a transmissão,
do vírus e de outras doenças respiratórias. Na Amazônia, a gente que conhece um pouco da Amazônia sabe a dificuldade da locomoção e a maioria das vezes se faz por barcos lotados, onde a transmissão é favorecida. E a questão da estrutura de saúde pública, né? Muito pouco existe em termos de estrutura fora de Manaus. O que existe, muitas vezes, são legados da Fundação CESP, que a gente ainda encontra por lá. E essa deficiência da assistência médica, da falta de leito, isso é um problema sério que contribui muito com o aumento da letalidade. Se os países desenvolvidos já tiveram problemas e estão tendo problemas com a Covid, imagina uma situação como essa que vive Manaus nos dias de hoje. Então, isto contribui muito para o aumento da letalidade, a falta da estrutura. E aí a gente vê o que aconteceu durante esses últimos anos com o abandono do SUS no nosso país. É uma pena a gente estar assistindo essa cena triste nesse momento aqui no Brasil. Em relação às outras cidades que você citou, como Recife, Fortaleza, são polos turísticos, têm uma atração importante com as suas praias e o carnaval. E a gente não pode esquecer que o carnaval antecedeu a questão, uma semana da grande boom do início da Covid. E também temos o problema do cinturão da pobreza ao redor dessas cidades. E populações vivendo em aglomerados, grande número de pessoas na mesma casa, falta de saneamento, tudo isso favorece. E a fragilidade do nosso sistema, infelizmente, do nosso SUS tão doente, tão abandonado. Nesse momento, eu acho que se é revelado essa situação do abandono do SUS. E é um momento para se repensar, é um momento para se reconstruir o SUS. E não adianta falar para as pessoas, fiquem em casa, porque muitas delas nem casa têm, vivem em aglomerados. Então, também temos que pensar que para a pessoa ficar em casa, ela precisa ter uma casa. Doutor, a gente está entrando numa estação preocupante, que é justamente num período do ano, que é justamente quando começam a surgir as questões relacionadas às doenças do sistema respiratório. Então, os vírus aí no ar podem circular mais. Isso preocupa. A gente teve hoje um número recorde de mortes diárias. Isso, na sua visão, é uma preocupação ainda maior para os próximos dias, principalmente nos locais que já estão próximos ao limite do sistema de saúde, como esses estados que a gente mencionou? Sim, para todos nós da área da saúde, esta é uma preocupação. Por quê? Nós temos também a circulação do vírus influenza H1N1, que continua circulando no nosso meio e que produz uma síndrome respiratória aguda grave, como do coronavírus. Então, é um momento que a gente deve fazer uma chamada para as pessoas para irem vacinar, porque a vacina para o influenza A, ela existe, ela está aí à disposição. E isso vai sobrecarregar ainda mais o nosso sistema de saúde, a necessidade de leitos para pacientes graves, o pessoal médico, que a gente está tendo uma baixa importante nos serviços onde nós estamos atendendo Covid, dos funcionários adoecendo. Então, há uma preocupação muito grande nesse momento que nós estamos entrando agora no mês de maio. Doutor, para finalizar nossa conversa, o país é um país continental e, ao mesmo tempo que a gente tem estados que estão com a situação muito mais preocupante, a gente tem outros estados que estão levando bem. Isso é um auxílio ou também pode atrapalhar a vencer o coronavírus? Porque ele vai ficar ali circulando em alguns estados e com a movimentação das pessoas pode retomar a doença em estados que a doença estava adormecida, ou na sua visão, não, isso deve ficar restrito ali aos estados que já estão numa situação complicada e aí é trabalhar neles e os outros a gente olha de outra maneira? Num país tão grande, nós temos que ter estratégias distintas e temos que centralizar toda a nossa atenção
aonde o problema está sendo maior, sem esquecer daqueles que estão em melhores condições. E com um número menor de casos, nessa situação, nós temos o quê? Que prevenir. E todas as medidas de prevenção, elas são importantes. E não esquecer que muitas pessoas não conseguem ficar em casa, elas precisam trabalhar, elas precisam daquele ganho diário para poder comer aquele dia e sustentar a sua família. Então, o que nós temos que dar ênfase nesses estados com número menor? É realmente a prevenção, as pessoas utilizando a máscara, utilizando corretamente a máscara, a lavagem das mãos corretamente, evitar acúmulo de pessoas. A gente tem que pensar no transporte público de uma forma que não tenha um número grande de pessoas no transporte público. Nesses estados onde o número é menor, a prevenção ela é importante. Agora, nos estados onde a situação hoje é crítica, a intervenção realmente é assistencial, é assistência, é unidades de terapia intensiva para essas pessoas e o tratamento desses pacientes graves. Doutor, quero agradecer demais a sua participação para falar sobre o coronavírus, principalmente nas regiões mais afetadas. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. Bom, a gente segue falando sobre coronavírus e claro que você que segue a gente nas redes sociais, só lembrando, a gente está no YouTube de graça, ao vivo, com qualidade, então se você tiver que sair de casa, está no trabalho, você pode assistir a Record News do seu celular e pode participar. Conta pra gente, você que é de Manaus, você que é de Santa Catarina, estado de Santa Catarina, que já tem tido uma flexibilidade, como está a situação para você? Participe do Jornal da Record News, hashtag JRNews no Twitter ou então nas nossas transmissões, tanto no YouTube quanto no Facebook. Falando dos pesquisadores, eles apontam que o número de casos confirmados de coronavírus aqui no Brasil pode ser 15 vezes maior do que o divulgado oficialmente. Subnotificar, segundo o dicionário, é o ato ou então o efeito de notificar menos do que seria esperado ou então devido. No contexto da pandemia, a subnotificação ocorre quando os casos notificados oficialmente não refletem a realidade. Especialistas apontam que o Brasil e vários outros países têm muito mais casos do que o divulgado. Um dado que pode comprovar essa teoria é o número de óbitos causados por síndromes respiratórias agudas graves. Entre o começo de março e o dia 18 de abril, o Brasil registrou 5.239 óbitos, como doenças que são respiratórias. A média nos últimos 5 anos foi de 770 mortes. A maioria das vítimas era idosa, o que ajuda a reforçar a tese de que as mortes foram, na verdade, causadas pelo coronavírus. A dificuldade que o país enfrenta para fazer a testagem em massa também entra nessa conta. Pesquisadores das universidades de São Paulo e Brasília estimaram no começo de abril que o número de infectados era 15 vezes maior do que o anunciado. Os dados do Ministério da Saúde desta terça-feira indicam que o Brasil tem 5.017 mortes e 71.886 casos confirmados de coronavírus. Se o cálculo dos pesquisadores estiver correto, o país deve ter, na realidade, mais de 1 milhão de infectados. E olha, agora que muitas pessoas estão em isolamento, deu para perceber que a vida de adulto não é nada fácil. Por isso inventaram um curso para quem quer aprender a ser adulto. Não está entendendo? Daqui a pouco a gente explica que curso é esse, logo depois da nossa live. Olá, pessoal que acompanha a nossa live. Vamos para a sua participação aqui no Jornal da Record News. O Fábio de Curitiba diz o seguinte sobre a questão das receitas digitais. Depende de como é feito e da segurança do sistema. Já faz alguns anos que temos a nota fiscal digital e parece funcionar muito bem. Daí foi buscar um exemplo bem pertinente. Boa, Fábio. Gunnar, de Balneário do Sul, diz: se o médico tiver uma assinatura digital certificada e o estabelecimento conseguir rastrear e identificar a autenticidade das receitas, elas sim seriam seguras na visão do Gunnar. Obrigado pela participação, Gunnar. João, do Rio de Janeiro, diz: não, infelizmente, a nossa cultura ainda não chegou a esse nível. Estão fraudando até sabão em pó
Imagine receitas e atestados. Pois é, sempre que existir a regra, vai ter alguém querendo burlar, né, João? O importante é a gente financiar os órgãos reguladores, as agências, as polícias, para justamente pegar. E aí também você tem que financiar o judiciário para justamente essas pessoas que foram pegas serem punidas, né? A Thaís de Salvador diz: não, as pessoas sempre dão um jeito quando querem burlar o sistema. Digitalmente é ainda mais fácil, é só uma questão de tempo para descobrirem. Obrigado pela participação, Elza. Um forte abraço, ela que é de Anchieta. Ou não, agora é a Elza, né? Eu estou comendo bola aqui. Não, em algumas farmácias já se consegue comprar remédios sem a prescrição médica. Com assinatura digital fica ainda mais fácil de fraudar, pelo menos na visão da Elza, que é de Anchieta. Valeu, Elza. Tem mais participação ou essa foi a última? Tem o Alessio de Campo Grande. O povo brasileiro não está maduro para essa aplicação. Terão muitos atestados só para não comparecer ao trabalho e laudos errados. Está aí, o Alessio é bem cético quanto a isso. Deixa eu ler aqui. O Léo Mello está dando uma boa noite a todos. O Valdir está falando aqui, eu vou checar isso que você está falando, tá? Valdir, a Márcia, que é o que ele fala sobre a questão da hidroxicloroquina. A Márcia diz: como é bom assistir um jornal que realmente informa. Parabéns a toda a equipe. Obrigado, Márcia. A Toninha fala que esse telejornal é o melhor. Que bacana, que bom que você gosta, que bom que você está aqui com a gente. O Tsugui já está querendo saber que curso é esse para ser adulto. Demais, mas muito interessante. A gente explica. Vamos dar uma olhada aqui. Quantos minutos a gente tem? Eu estou perdido aqui. 1 minuto. Tem tempo daqui para eu procurar direitinho. Que sabe como que é a tecnologia? A gente acha que entende e vai ver na hora e acaba se atrapalhando inteiro. Eu quero recuperar aqui as mensagens do pessoal que mandou mais cedo. Aqui o Marcos mandando mensagem lá de Cumbuco. Olha, eu tinha comentado com ele, tinha falado ou perguntado como é que estava a situação. Ele estava falando que lá não tinha caso e hoje foi constatado, segundo ele, o primeiro caso de coronavírus. Mas eu torço para que seja um caso leve da doença, que quem esteja infectado consiga se livrar tranquilamente do Covid-19. Tá bom, Marcos? Um forte abraço para você e para todo o Ceará. Em 10 segundos a gente está de volta. Estamos de volta com o Jornal da Record News. E olha só, profissionais regulamentados como advogados, economistas e engenheiros não podem ser impedidos de trabalhar por falta de pagamento da anuidade. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é Heródoto Barbeiro. Diga lá, Heródoto. Olha, Gustavo, essa decisão veio do Supremo Tribunal Federal e para mim foi uma coisa realmente muito... com grande surpresa. Vou citar um exemplo. Eu paguei a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, até completar 70 anos de idade. Depois, quando você completa, você não precisa mais pagar a OAB. Mas se você não paga a anuidade do OAB, você não podia trabalhar como advogado. Não só a OAB, outras profissões regulamentadas acontecia exatamente a mesma coisa. Engenheiros, economistas, enfim... Agora o Supremo diz o seguinte: ninguém pode ser impedido de praticar sua profissão se não conseguir pagar a anuidade. Gustavo, sabe qual é a comparação que eu faço? Isso aí vai, se isso for à frente, aliás, é uma decisão do Supremo, tem que ir para frente. Isso vai quebrar as finanças, vai quebrar as pernas das associações de categorias, exatamente como o fim do imposto sindical quebrou as pernas do sindicato, das federações, das confederações e também das chamadas centrais sindicais. É um assunto, eu vi muito pouco comentário a respeito disso. Eu estava pesquisando, é sobre as profissões em geral, estou citando aí o OAB, você está vendo as imagens aí do Supremo Tribunal Federal, mas coisa realmente para mexer muito no que diz respeito como é que essas instituições vão sobreviver se não for obrigatório. Porque aí muita gente vai dizer, olha, eu não vou pagar porque eu não posso pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar. E outros não vão pagar porque não querem pagar. Até agora, você era obrigado a pagar. Ou paga ou não exerce a profissão. Agora, Gustavo, as coisas mudaram. Portanto, você veja que tem mudança bastante importante vinda aí do Supremo Tribunal Federal. Pois é. Heródoto, continua aqui com a gente, mas mudando um pouco de assunto, a gente sempre ouve dizer
que ser adulto não é uma tarefa das mais fáceis, principalmente no que diz respeito às contas. Só que agora, com as pessoas em casa, elas perceberam que é ainda pior, porque você está tendo que tomar conta de casa, todo mundo está tendo que fazer os trabalhos, possivelmente, que deixavam de lado. Por isso, inventaram agora um curso para quem quer aprender a ser adulto. Você acredita nisso, Heroto? Vamos ver na reportagem, daqui a pouco a gente comenta junto. Adulta e difícil de ser resolvida. Não são só aquelas contas que aterrorizam os sonhos dos adultos. Em casa, nós descobrimos que a resistência do chuveiro queima, que o gás acaba e até mesmo os botões ali das roupas vão descosturando. E aí, o que a gente faz nessa hora? É só procurar um tutorial lá no YouTube. Ele é em X, tem alguns que ficam em quadradinho, tipo assim, ó. Esse tá em X. Aqui onde ele tá faltando, eu vou começar sempre por trás. Mas não é tão simples assim não. Nem tudo a gente vai encontrar na internet. A ciência define diferentes estágios de maturidade e evolução do cérebro. Essas evoluções acontecem de tempo em tempo, mas a vida adulta é, sem sombra de dúvida, uma das fases mais difíceis do ser humano. Tudo chega até nós sem manual e muitas dessas situações difíceis não nos foram ensinadas em nenhum momento da vida. E para solucionar esse problemão, universidades resolveram criar cursos especializados para ensinar a encarar o mundo real. A Universidade da Califórnia é uma das instituições que oferece o curso de Adulting. Além das aulas com temas da vida adulta, tem conteúdo sobre contabilidade básica para ajudar ali naquele monte de boleto, marcenaria, caso algum móvel da casa vai precisar aí de uma instalação, e até de culinária, para aquelas pessoas que não sabem nem fritar um ovo. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a vida adulta vai começar depois dos 18 anos aqui no Brasil. Mas outras pesquisas indicam que essa fase se dá a partir daquele momento que a pessoa sai da casa do papai e da mamãe. E muitas delas deixam os familiares somente quando casam. De acordo com o IBGE, em 1970, a idade média dos homens ao casar era de 27 anos e das mulheres, 23. Já em 2018, quase 50 anos depois, passou a ser de 30 anos para os homens e 28 para as mulheres. Ou seja, as pessoas saem de casa cada vez mais tarde e não muito preparadas. Seria muito mais fácil se alguns temas já fossem trabalhados dentro das escolas desde a infância. Mas como isso não acontece, uma boa alternativa pode ser um cursinho para esses adultos. Independente do que aconteça. E aí, Heroto, usou algum tutorial nesse tempo aí que você ficou mais tempo em casa, afinal, com o isolamento? Já usou algum tutorial? Aprendeu coisas novas? Eu aprendi a coisa extraordinária, você não vai acreditar. Você está vendo essa camisa aqui, ó? Ah, vai dizer que você passou. Não, peraí. É o seguinte, estou aprendendo a passar, porque também não é assim. Eu já descobri onde está o ferro de passar. Já começa bem. Já descobri também, Gustavo, você coloca ele na tomada, ele esquenta, rapaz. Rapidinho. Ele esquenta, então teria que aprender a passar. Infelizmente ainda não aprendi. Mas outras coisas todas eu acho que são bastante curiosas, que a gente tem. Alguma coisa a gente tem que saber fazer, né, Gustavo? Como, por exemplo, colocar aqui o laptop na tomada, porque se você não coloca na tomada, ele não funciona. É verdade. Agora eu vou confessar uma coisa. Eu vi aquele rapaz fritando um ovo. Fiquei com uma inveja, eu não sei fritar ovo. Poxa, nem o ovo? Nem o ovo. O arroz, então, também não tem chance, sem chance. Pois é, precisa aprender. Ah, quem sabe, agora está um bom momento, mas é bem legal o que a gente falou aqui, é verdade, acho que os colégios deviam ensinar as escolas, óbvio que é utópico, isso aí a gente não consegue nem ensinar o básico, mas ia ser interessante as crianças aprenderem já desde a escola, questão de finanças para saber pagar as contas, questão de culinária, de saber fazer a comida, entender pelo menos questões básicas de elétrica, hidráulica, para saber arrumar em casa e conseguir se virar e até não provocar acidentes, como muitas vezes acontecem, né, Heródoto? Sem dúvida. Ele também podia ensinar a escolher o clube de futebol correto, né? É verdade, para não ficar sofrendo anos e anos.
O Heródoto volta daqui a pouquinho aqui com a gente para participar mais do Jornal da Record News. Enquanto isso, ele vai testando ali o ferro de passar roupa. É bom lembrar, o Heródoto tem ferro que tem que colocar água, senão ele não esquenta direito. Olha, o governo federal restringiu por mais 30 dias a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade aqui no Brasil por meio de voos internacionais. A limitação está em vigor desde 30 de março e foi adotada de acordo com as recomendações da Anvisa para evitar a disseminação do novo coronavírus. De acordo com esta nova portaria publicada, o estrangeiro que descumprir as restrições poderá ser penalizado, repatriado ou deportado e não poderá pedir refúgio. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou uma decisão da Justiça de Brasília que impediu os bancos de cobrarem empréstimos consignados concedidos a aposentados. A decisão atendeu a um pedido do Banco Central e da União. Na decisão, o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão explicou que o Poder Judiciário não deve intervir em decisões que devem ser tomadas apenas pelo Banco Central. A cobrança tinha sido suspensa por 4 meses por causa da pandemia. E olha, são várias mudanças que a gente tem falado por causa da pandemia, né? Até o Oscar precisou se adaptar ao coronavírus. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood decidiu que os filmes exibidos apenas na internet, via streaming, durante a pandemia, também vão poder concorrer ao Oscar 2021. Antes, uma das regras primordiais para concorrer ao prêmio de cinema era a exibição em cinemas de Los Angeles, ou seja, através do cinema. Mas por causa da pandemia, os cinemas de lá tiveram que fechar as portas no dia 16 de março. Ainda assim, é importante lembrar que a regra vai deixar de valer quando os cinemas voltarem a funcionar. Um grande exemplo disso, você que é fã de filmes, por exemplo, de streaming, é que eles eram colocados para apresentar em cinemas exclusivamente para poderem participar do Oscar. Então, esse ano não vão precisar, mas a partir de 2021 tudo volta a valer normalmente. Olha, escolas e faculdades podem impedir os alunos de frequentar as aulas porque não pagaram mensalidades? Não sei, mas quem vai explicar para a gente é João Gama, sócio da Advocacia Maciel. Ele que responde, o advogado João Gama. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. E aí, se eu estou com uma dívida com a escola, com o colégio, com a faculdade, eu posso ser proibido de participar, por exemplo, do ensino à distância, do ensino online? Não. Na verdade, a nossa legislação já traz uma vedação a impedir que alunos participem das aulas, sejam elas presenciais ou online. A Lei 9.870, no seu artigo 6º, impede a aplicação de penalidades pedagógicas a alunos inadimplentes. O que significa que mesmo que o aluno esteja inadimplente, mesmo que o aluno não tenha arcado com os custos das mensalidades, ele não poderá ser impedido nem de fazer prova, nem de frequentar as aulas e até mesmo de obter os documentos relativos ao seu curso. Doutor, a gente tem falado muito aqui da questão dos aluguéis, por exemplo. Olha, você que tem um aluguel, tenta falar com o seu locatário para reduzir. Na questão das universidades, dos colégios, eu cito exemplo da universidade, vou relembrar a época que eu fazia faculdade, eu pagava um valor da faculdade porque eu tinha acesso ali a laboratórios, a computadores. A partir do momento que eu não estou tendo esse acesso, eu posso ter a mensalidade diminuída, o valor, afinal, eu também não estou trabalhando, por exemplo, não eu no caso, mas as pessoas em casa possivelmente perderam renda. Pode haver essa negociação com as mensalidades também das universidades e dos colégios? Com certeza. Em todo contrato civil, ainda que contratos de relação de consumo, como é o caso de um contrato de ensino, ele traz a questão da teoria da imprevisão, ou seja, quando acontece um fato que modifica a relação entre as partes, um fato alheio à vontade dessas partes, como é o caso, por exemplo, obviamente, de uma pandemia que vem acontecendo aqui, prevê a possibilidade de se revisar o contrato entre as partes. Então, é razoável, sim, que os alunos procurem as instituições de ensino para que essas questões sejam revisadas, seja diminuído o valor, ou seja feito um parcelamento, ou até mesmo a postergação dos pagamentos para um momento futuro. Então, é perfeitamente razoável que isso aconteça.
E, doutor João, na sua avaliação, o que é mais interessante para o aluno, pensando em universidade? Afinal, muita gente que está assistindo a gente em casa trabalha e faz universidade, por exemplo, à noite ou durante a manhã. É uma conversa apenas individual, você ligando para a instituição, ou se juntar ali os alunos da classe, do curso, para entrar em contato e tentar fazer um acordo coletivo? Havendo a possibilidade de um acordo coletivo, é sempre mais vantajoso. Primeiro porque facilita a interlocução com a universidade, pois teremos aí uma pessoa representando um grupo, que facilita, ou então um grupo de pessoas representando um curso, o que facilita a interlocução, mas além disso também, obviamente, os alunos ganham um pouco de força para poder negociar. Mas nada impede que os alunos procurem individualmente as suas instituições de ensino para fazer uma negociação individual. E a dica sempre é a negociação primeiro, para depois, caso seja necessário, uma questão judicial e aí entrar na justiça? Com certeza. Até porque a gente ainda, enfim, essa questão do coronavírus, da pandemia em geral, é uma questão muito nova e ainda não se tem muita jurisprudência sobre o tema. Então, a gente não tem nem muita segurança de como é que o judiciário vai se comportar. Então, é óbvio que a composição antes da busca pela judicialização da questão é sempre um caminho mais vantajoso para todas as partes, inclusive para as próprias instituições de ensino. Doutor João, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Jornal da Record News, explicando algo que, claro, tem tirado o sono de muito estudante, de muito trabalhador que faz faculdade também no período fora do trabalho. Obrigado pela participação e até uma próxima, doutor. E é bom lembrar que você aí, que acompanha essa reportagem, está fazendo universidade, pode repassar essa entrevista, pode compartilhar com seus colegas para, quem sabe, você tentar entrar em um acordo com a sua universidade para relaxar um pouco a mensalidade. Lembrando que essa reportagem vai estar no YouTube, no nosso canal do YouTube, youtube.com/recordnews. Está aparecendo aí, a gente já está próximo de 1 milhão de inscritos, graças a você que quer informação de qualidade e de graça, fácil, simples acesso. Você tem lá tudo o que você precisa saber sobre esta pandemia. E olha, será que os reflexos da pandemia podem chegar às eleições nos Estados Unidos, que deveriam acontecer no fim deste ano? O Heródoto explica para a gente no próximo bloco. Olá, pessoal, já estamos aqui com a participação de vocês aqui no Jornal da Record News. Vamos para a tela. O Alê de Campo Grande diz: uma vez que regulamentarem a telemedicina, os pedidos de exames e receitas digitais também devem ser disponibilizados. Pois é, a gente até abordou isso na entrevista e explicou, né, que tinha um veto do presidente a questão de digitalizar a receita. Então, a receita feita à mão, aí você passa ali por uma impressão, tira uma foto e digitaliza, isso não pode. O que pode é uma receita digital de fato. Tatiana de Florianópolis: acredito que terão tantas fraudes de início, mas logo os fraudadores não terão tantas fraudes, mas ao longo do tempo eles encontrarão um meio de burlar o sistema. Essa é a opinião da Tatiana. Obrigado pela participação, Tati. Vamos ver quem participa? A Betina, de Recife, olha só que legal. Lá em Pernambuco, a gente falou mais cedo de Pernambuco, né, da situação. Ela disse: sim, desde que seja possível visualizar o QR Code, eu adoro falar essa palavra, QR Code, no documento, é o QR Code no documento, ou o certificado digital do Conselho de Medicina é seguro, pelo menos na visão, e a gente falou mais cedo e explicou como vai funcionar. Solange de Cotia: nada é seguro e sério nesse país. Com todas as coisas, dão o famoso jeitinho brasileiro. Obrigado pela participação. Adilson, de São Paulo, capital: as prescrições digitais vão ajudar bastante no caso do uso constante de medicamentos. Se a receita for fraudada, cabe punição ao falsário. E tem que ter essa punição, né? Isso que é importante, ser pego e punir. Honório, de Florianópolis, diz: com certeza, muitos documentos já são emitidos digitalmente, então as receitas e atestados médicos também podem ser assim. Obrigado pela participação a todo mundo. Vamos dar uma olhada no Face? A Toninha disse que, lembrando que a adolescência agora vai até os 24 anos. É mesmo? Tem gente que... Eu lembro que você ir no seu médico pediatra, você pode ir até os 21 anos.
Maria Júlia diz informações na íntegra. O Marcos dizendo que o jornal é muito bom pelas entrevistas, informações e interatividade, nota 10. Valeu, nota 10, são vocês que participam aqui com a gente. A Aninha diz, isso vale para a escola de inglês infantil também? Também deve valer. Você pode ir atrás de uma negociação. Vale sim, Aninha, sobre a questão de negociar as mensalidades que a gente falou mais cedo. Flávia Tomás, aprendi a ser adulto em casa, cozinhar, costurar, arrumar e consertar, cuidar das finanças e hoje não me aperto. E quando não sei, tem um tutorial na internet que ensina. Boa, que a gente tem que dar seus pulos, né? Obrigado pela participação, para todo mundo. A gente tem 20 segundos, mandando um abraço para a Márcia e para o Ibiapino Furtado Leite. Um forte abraço a todos. Amanhã tem mais live. E os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 1 milhão de pessoas infectadas pelo coronavírus. A preocupação agora é se os números vão continuar aumentando. A Luísa, que mora nos Estados Unidos, tem mais informações da situação no país. O número de casos confirmados, que já passa de 1 milhão, é atribuído pelo governo federal ao maior número de testes realizados em grande escala nas últimas semanas. Até o momento, 5.400.000 pessoas foram testadas aqui nos Estados Unidos. A ideia é expandir ainda mais essa capacidade, tanto que o governo federal lançou, em conjunto com os governos estaduais e regionais, um projeto para testar o maior número possível dos 325 milhões de habitantes. É importante destacar também que estamos agora na primavera, há 2 meses do verão, e com a temperatura subindo, as pessoas querem sair para as ruas. Neste final de semana, por exemplo, aqui no sul da Califórnia, as praias estavam lotadas. O projeto de ampliação de testes, o planejamento de reabertura da economia nacional e a temperatura subindo, esses 3 fatores combinados podem revelar em breve números ainda mais assustadores. Bom, é claro que essa questão do coronavírus terá reflexo ou pode chegar na questão política lá, os reflexos dessa pandemia podem chegar ou não. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro, que já está aqui participando conosco. Cadê o Heródoto para participar, para a gente saber? Tivemos problema, a gente já vai analisar. Mas o presidente Trump tem uma disputa agora. Agora sim, Heródoto. O Trump estava tranquilão, imaginando que ia se eleger facilmente e o prognóstico era esse. Aí veio a pandemia do coronavírus. Como você analisa a eleição que deve acontecer, pelo menos esse ano, lá nos Estados Unidos? Claro, sem dúvida alguma a eleição vai acontecer. Mas assim como aqui no Brasil também já se cogitou adiar as eleições para prefeito e para vereadores, lá o negócio era mais grave. O pessoal começou a cogitar a possibilidade de adiar a eleição para presidente da República, que acontece no próximo dia 5 de novembro. E estava acusando esse cidadão aí, o seu Trump, dizendo que era ele o responsável, então, por uma tentativa de adiar a eleição. Agora, por quê? Aí está o Biden, Joe Biden. Ele é candidato do Partido Democrata. Mas ainda as chamadas primárias que fazem com que o Joe Biden seja o candidato oficial democrata, elas não ocorreram por causa do coronavírus, como você falou na abertura aqui da nossa conversa. Portanto, se não tem candidato, como é que vai ter eleição? Mas isso tudo afastado, o Trump disse que isso era veneno dos jornalistas, ele briga muito com a imprensa, até parece outra pessoa que a gente conhece aqui, e a briga do final de semana combinou dizendo o seguinte, não, a eleição vai acontecer e eles já reconhecem o Joe Biden como candidato, olha ele aí, como candidato oficial do Partido Democrata que vai enfrentar o seu Donald Trump. O resultado, só acompanhando aqui no Jornal da Record News, viu, Gustavo? Valeu, Heródoto, um forte abraço, até amanhã. Lembrando que o Joe Biden foi o vice de Barack Obama quando esse era presidente americano. O Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Uma boa noite, obrigado pela companhia e pela audiência e até amanhã.